Então, agora a gente abre, a gente, o bloco, gente, contaram quantas vezes eu falei gente, assim, né? Já começa o vídeo desse jeito, é uma coisa terrível, né? Mas, então, nós começamos agora o bloco das perguntas de viticultura, que eu acredito que vai ser mais capcioso, embora eu não acho que sensorial seja assim tão fácil, né? É só tomar vinhozinho, não é bem assim. Ainda é uma parte mais light, ainda é um pouco da nossa vida, né? Viticultura, para a maior parte das pessoas, não é. E é super importante, porque para que eu preciso saber assim, para eu poder dizer que esse vinho com essas características me parece que vem de uma região fria ou quente, e isso aí é a importância. Então tá aberto aí o bloco para vocês fazerem, vou abrir o chat aqui para ver, para vocês fazerem as perguntas, eu vou pegando meu café por enquanto, vou deixar fazer o barulhinho assim, só para fazer quem não está tomando café. Eu tinha posto a cápsula já, que burro. Ai, meu café é de cápsula, tá? Não reclame. Que eu levo elas para reciclar. Bem bonitinho. Qual que era? Que burrice que eu fiz. Nada? É o barulhinho da máquina. Não, botei a cápsula errada. Ô, droga. Tá, de novo. Eu tinha posto a cápsula certa, eu virei, abri o negócio, derrubei ela. Tô meio boca aberta, eu de manhã. Aqui tá. Não tá na mão, ao menos esquentou a xícara. Perguntas, gente, vocês devem ter várias, pelo amor de Deus, assim, essa parte vai ser bem mais... Tem o potencial de ser mais complexa, tô disputando com a máquina, tem o potencial de ser mais complexa do que a da sensorial. Tem que algum corajoso fazer a primeira, só fazer a primeira pergunta, normalmente é assim, daí no estágio. Vai lá. Eu vou lá fazer uma também que pode ser bem besta, mas eu queria saber assim, todo lugar pode plantar uva? Qual que é a primeira característica assim que para a região ser boa para plantar uva? É o solo ou é o clima ou é a altitude ou o que que é? O que que caracteriza assim um lugar bom para que se cultive uvas? Tá. Tu perguntou assim qual que era a primeira, em algum momento falou qual que era a primeira questão para a gente dizer se eu planto ou não planto, né? Foi mais ou menos isso que tu perguntou em É, algum momento. assim, por exemplo, Tá. a principal característica, a primeira assim Uhum. que se leva em consideração. Tá. Então eu queria que alguém tentasse me responder isso aí. Qual que é a primeira característica que eu olhasse para dizer aqui eu posso, aqui eu não posso? Podem tentar, gente. Eu acho que é o clima. Eu imagino assim o clima, porque por ela precisar da época do inverno para a dormência da planta e tal, eu acho que o clima é a mais importante. Foi a, Mas aí eu foi a... fico pensando lá no Nordeste, onde plantam lá no Vale de São Francisco, Uhum. lá não deve ser frio. E daí? Ou lá não Foi é a uva Sara para que vinho? concordou da outra vez, né? Foi a Sara que concordou da outra vez, né? E eu não sei se ela tá aí ainda. Eu tô Nunca aqui mais ninguém também. vai querer ser o primeiro a concordar. O que tu quer opinar dessa vez? Quer opinar dessa vez de novo? Eu gostei da tua argumentação. Não, não. Eu acho que é mais ou menos isso aí. Não, tudo bem, se não quiser. E, tá, mas meu Deus, não era Marina, gente. Vamos lá. Agora saiu Karina. Ó, tu viu? Acho que foi Marina que eu falei da outra vez, nem sei mais. Enfim, a Karina argumentou que acha que é o clima por causa do inverno, para dormência, que, que não sei se quiser, só se você quiser. Não vou te obrigar. Tu tem alguma opinião sobre? Pode ser algum outro também, pode ir falando. Sim. Eu? Você está falando comigo ou com a Sara? Não Não, entendi agora. com a Sara ou com quem quiser responder. Ah, tá. Eu Porque acho, não sei professor, assim, então. que tudo influencia, o clima, o solo, tem que pegar sol, tem que pegar sombra.
Alguém mais quer opinar? Qual que é o fator, assim, fundamental para eu poder dizer, tá, a partir daqui, aqui eu não posso, a partir disso, sim, é possível. Clima, realmente, como a Karina disse... pode falar, Marina, vamos lá. Eu anotei aqui, que é uma frase que você fala, que o solo só perde em importância para o clima. Só que nem a Karina comentou, lá no Vale de São Francisco, é o clima mais quente, então... Aí tá uma coisa que é importante. Na verdade, o clima, ele é absolutamente um fator impeditivo, assim. Ou tem um clima possível, ou não tem como. Tá, mas se eu tiver lá um solo alagado é alagado por quê? Basicamente porque a gente tem um clima que tenha muita precipitação, né? Tá, a menos que eu esteja plantando num banhado, que é uma coisa que eu não vou fazer. O solo com a tendência a se encharcar não é bom. Mas o que faz ele se encharcar é chuva, tá? Então, basicamente, nosso fator mais impeditivo, umidade. E aí é por isso que a gente vai ver que a gente já chegou no Nordeste, mas não chegou no Norte. E provavelmente não vai chegar, porque é um pouco complicado. Mas a chuva todo dia, em algumas épocas, com uma umidade tremenda, que é uma coisa bem diferente, né? Chover e ter umidade não são exatamente a mesma coisa. E aí o clima acaba sendo mais impeditivo. Consegue, não é nem um pouco inteligente, assim, tu dizer, tá, eu vou plantar nesse lugar que eu tenho umidade, que eu sei que eu vou ter fungo pra caramba, que eu sei que eu vou gastar um monte para ter uma uva que não vai ser boa, porque ou certamente vai ser menos boa do que no lugar que eu tenho um clima próprio. Então, o clima acaba sendo, assim, o primeiro grande gargalo. E o solo tem situações que são complicadas, e aí a gente tem que olhar, mas ser complicado não quer dizer que seja impossível, que é uma outra verdade. Se a gente for ali para Pinto Bandeira, já foi ali para Cavigás, para, como é que chama lá, para Valmarino, vamos ver que no caminho é um negócio que não tinha como plantar um vinhedo, mas tem. Aí depende muito da teimosia do sujeito ou da terra que ele tem, né? Vai ver que aquela era a terra que ele tinha. Vou tomar mais um café. Então, isso modula, mas é muito mais impeditivo o clima. Tá? Eu não vou poder plantar em lugares em solo encharcado, eu não vou poder plantar em lugares extremamente íngremes, embora aconteça, e acontece no Brasil, acontece na Itália, acontece em alguns outros lugares. E ainda assim o solo é manejável, o clima nem tanto. Mas daí alguém vai me perguntar como é que o clima do Nordeste não é úmido, não é temperado, mas tem viticultura. Aí eu vou dar um intervalo para fazer mais um café e eu quero que vocês me respondam o porquê. Nenhuma. Tá no vídeo 6, eu acho. Que foi uma coisa que eu achei muito... Pode falar, Daniel, mas foi uma coisa que eu achei muito legal, porque eu queria fazer anos que eu devia fazer aquilo e não fiz. E no presencial, com a correria, a sessão Nordeste vira ali 5 minutos. E agora eu falei com mais tempo. Eu acho que tu queria falar, Daniel? Não, eu só ia pedir para você repetir a pergunta que eu não entendi bem. Falhou? Tá, perfeito. A umidade é o maior problema, mas a gente tem no Nordeste um clima absolutamente diferente do que é o clima de origem da videira, né, que é temperado, e tem videira lá. Quem me explica isso? A Karina estava pensando em explicar isso? Eu imagino que por não é uva para vinho, é uva de mesa que eles plantam lá. Tu tinha dado essa hipótese. É. Parcialmente verdadeira. Porque ser uva de mesa também não resolve o problema, tá? Porque uva de mesa, uva para vinho, elas têm, assim, um proceder semelhante, né? De como elas são, vamos dizer assim. Elas são... Como elas vão se expressar vivendo é muito parecido. Vão dormir no inverno, vão acordar no verão, vão produzir fruto no verão. Ou numa estação quente. Aí eu começo a dizer, já começo, não necessariamente seja no verão.
Então, pode ser que fizeram modificações nas plantas, modificações genéticas, talvez? Também não, tá? Porque se tu fizesse modificação genética teria que ser assim, tá, vamos responder por partes. Se modificação genética tradicional é a gente fazendo filhos, tá? Mistura um com o outro e vê lá o que que der, o que que dá. Toda vez sai um diferente. Se eu pegasse lá... Não, e outra coisa o que que seria impeditivo aí de uma modificação genética tradicional aí, né, feita por cruzamento? Porque nenhuma uva é do calor, então não ia adiantar nada. Tu ia ter que tentar achar uma uva que tivesse um gene mais resistente a isso, que não, enfim, que não entrasse em dormência, ou que entrasse em dormência no calor, não daria. Poderíamos ter feito modificação genética transgênica. Vai vender um vinho transgênico para tu ver, né? Não se tem um pavor disso aí, tá? Isso é um tabu tremendo. E um outro fator impeditivo para essa tua teoria é que o sujeito quer Cabernet Sauvignon. Ele não quer uma coisa cruzada com Cabernet e nem Cabernet Sauvignon transgênico. Isso, então, eu usei Cabernet como exemplo, né? Mas poderia ser qualquer outra uva. Isso limita que a gente pudesse fazer uso dessa prática, seja por método tradicional ou por transgenia. Eu não sei se tu está falando conosco, Cristiano, se teu microfone acabou ali, acho que foi. Que a gente não escuta também, a pessoa está falando e a gente acha que a pessoa não está. Falei da questão de modificação das plantas. Não vai por... Não tem problema. Não vai por aí, tá? Não é por modificação das plantas. O que mais poderia ser? Não foi nada, gente, tranquilo. Tá bem. Bom trabalho, Brenda. Essa é a vida, né? A gente tem que fazer o que... A gente antes tem que estar vivo, né? Pagando conta. Depois a gente vê o resto. Por um simples motivo. Eu acho que é a aula 6 lá que eu falo de ciclos diferenciados. Por um simples motivo. Porque o homem mexe no negócio todo e esculhamba a seu bel prazer. Porque um vinhedo nunca estaria no Nordeste, nunca. A videira não é de clima, a origem dela é de clima glacial, né? A origem é na Groenlândia. A Groenlândia é lá, Canadá e Islândia lá, um frio do caramba. Mas essas morreram, a glaciação matou. De todo modo, ela é de lugares frios. Ela precisa dormir no inverno e acordar no verão. Acordar no verão é mentira, né? Ela vai acordar na primavera e vai começar a entrar em dormência no outono, agora, por exemplo. Dormência, na verdade, é no inverno. Mas esse é o ciclo normal dela. Se eu botar uma planta no eterno verão, e eu estou falando do Nordeste, ela vai vegetar, vai cada vez crescer mais e tudo mais. Ela não vai entender que até ela se exaurir, porque ela não para a vida dela ela precisa dormir e despertar, dormir e despertar. Ou seja, não daria certo deixar ela plantar e dizer, vá, se vire. É manejo do homem. Aí ele faz duas coisas bárbaras para sacanagem, né? Desculpa, mas ele faz duas coisas, assim, enfim, fenomenais, vamos mudar a palavra, para conseguir fazer isso. Ele corta a água, e a planta tem estresse hídrico, enfim, na falta de água, perde o que é menos importante, que é folha, né? Eu não posso me sacrificar, eu vou preferir perder cabelo, eu vou preferir, sei lá, eu perder até minha mão, mas não me matar, né? Não perder lá, enfim, o fígado, o coração, que me mataria. Aí ela larga todas as folhas, né? No caso do humano, enfim, a mão ela não vem todo ano, a folha vem numa planta. Então ela exploda-se, acabe com a parte vegetativa e entra em dormência. Mas se ela entrar em dormência no calor, o que acontece? Por que ela precisa do inverno? Tá bom. Por que ela precisa do inverno? Basicamente porque quando ela entra em dormência, ela entra num período lá de se recompor, de fazer seu balanço, de
nutrientes, de quebrar alguns compostos e tornar disponíveis para quando ela brotar, ela está em boas condições. Ela entrou em dormência, eu fiz ela entrar em dormência forçadamente. Se eu esperar ela brotar de novo, ela vai brotar mal, porque ela não teve frio suficiente para ativar lá o sistema todo dela de brotar, falando assim de um modo bem grosseiro. Aí, o que eu faço? Primeira coisa, eu podo ela, e podar é sempre um estímulo para que a planta cresça. Para quem tem aí mãe, ou a avó, ou até mesmo vocês mesmos, resolvam mesmo, tá boa a minha palavra hoje. Vocês próprios aí que estejam podando uma planta em casa, vocês já devem ter reparado, a planta tá grande, essa planta tá muito chata, vamos acabar com ela, daí poda lá embaixo. O que acontece? Dali a um tempo ela tá maior ainda, né? Corta de novo, daí a um tempo ela tá maior ainda. Toda vez que vocês derem uma porrada nela desse tipo, ela vai entender, olha, estou atrasado, volta ao que era, porque, pô, eu preciso estar vivo. Então, podar é um dos estímulos para que ela volte a brotar. Só que adianta ela voltar a brotar, e ela não estar apta para isso, não tendo tido frio. Então, cortei a água para ela entrar em dormência, podei, botei de volta, e ela não vai vir maravilhosamente bem. O que o homem faz? Porque o balanço, enfim, fisiológico dela não permite. O que o homem faz? Ele dá uma estimuladinha, né? Ele dá uma simulada na fisiologia da planta e põe hormônios para que ela volte a brotar. E assim a gente consegue fazer uva quando quiser no Nordeste. Não tem como fazer viticultura lá sem intervenção humana forte. Tá, vamos lá, também não tem como a gente fazer viticultura em qualquer lugar sem imaginar que eu vou ter que podar a planta, conduzir ela, porque ela cresceria e ela botaria, enfim, a fruta amadureceria mais ou menos, o que interessa para ela é botar a semente madura para germinar, para se perpetuar, né? Toda viticultura tem que ter, enfim, mão humana, mas lá a gente precisa, assim, olha, decisivamente intervir até mesmo no metabolismo da planta, senão ela não produziria. E aí é por isso que a gente consegue produzir uvas o ano inteiro lá. Se as pessoas acharam isso uma notícia triste, tem gente que se incomoda, assim, mas o homem está escravizando a planta. Mas então, né, uma planta cultivada é uma planta que está a nosso serviço, né? E nesse processo a planta acaba durando menos, tá? Tem umas conversas ruins, assim, de dizer, mas tem um vinhedo de 80 anos, lá no 80 não tem, mas tem os mais velhos devem estar ali em 30, 40 anos, eles morrem muito precoce, né? Porque a planta está sendo ali, está produzindo mais vezes do que ela deveria. E basicamente, a cada vez que ela fazia isso, é como se ela tivesse ganhado um ano de vida a mais. E a planta vai abaixo. Então, mas tem fulano de tal vinícola, não quero falar nomes aqui, diz que tem um vinhedo, tá, mas ele está vivo e está produzindo, não quer dizer que ele está bem, nem está produzindo bem. Tá? Não funciona assim. Vou falar no nome, o Juliano Elias Pereira, que hoje está na Embrapa de Bento, era originalmente da Embrapa de Petrolina. E ele tem vários estudos que mostram, né? Olha, as plantas morrem, morrem antes não, elas começam a produzir tão desfavoravelmente, vai diminuir produção, vai diminuir qualidade, que em 15 anos eles estão trocando vinhedo. Então, é o tempo médio que dura um vinhedo lá. Enquanto na serra dura 30, 40. E em alguns lugares da Europa dura 100 anos. Sim, se tu deixar, você vai comentar que qualquer plantação precisa que a gente tenha manejo, com certeza, porque as plantas não estão aí exatamente para nos servir. Quando a gente se preocupava lá nós éramos, caçadores, coletores, né? A gente tinha lá, a planta tinha maçã, a gente ia e pegava, se não tinha, não tinha. Acabou a maçã dessa, a gente vai para outra. Acabou as maçãs, porque não é mais época, tu vai lá para, sei lá, para uva. Acabou a uva, foi. Fazer a planta produzir de modo conveniente e, sobretudo, né, com benefício econômico, tem que ter mão humana, não existe como. A planta sozinha, como diz a Bárbara, sim, ela ia se preocupar em fazer sementes para viver.
Duas coisas que a planta se preocupar em fazer: buscar o seu caminho em direção ao sol. Parece uma frase poética, mas é verdadeira. Por isso que tu vê às vezes plantas tortas assim, que estão num sombreado para pegar sol onde sombreia, e ela vai crescer, crescer, crescer para pegar sol, e a gente não quer isso, porque ela começa a produzir mais folha do que fruto. Eu tenho que dizer: fica quieta, corta a ponta dela e diga aí, ó, não, vamos se acalmar, vamos cuidar dos frutos. E ela vai produzir fruto simplesmente para se perpetuar. Se ele está extremamente maduro, com qualidade, não tem nada a ver. Ela não está nem um pouco preocupada com isso. Tem mais perguntas, gente? Que coisa, que aconteceu? Elas tomaram um café estranho aí, ficaram... Ou estão comendo ainda, né? Não estão conseguindo falar. Eu achei meio Diga, Cláudia. difícil, assim... Ah, desculpa. Não, pode ser, não tem problema. Acho que deu tudo parecido. Pode falar, Bárbara. Eu achei meio difícil ali quando você começou a falar dos tipos diferentes de poda, né? Que só com você falando, esporão e vara e não sei o que, tu para e tu pensa, o que tu tá falando, né? Mas daí os vídeos que tu colocou ali extra, Sabe? que foram bem, de fato, os caras lá cortando, fazendo a poda, mostrando como é que é, né? E o que é um esporão, o que é uma vara. E daí eu acho que já clareou, assim, o que é o que, mas eu não consegui distinguir, assim, exatamente qual é a vantagem de uma sobre a outra, dependendo do Tu sabe que eu não do falava local. sobre isso, né? E aí, sim, e aí as pessoas acabam perguntando. Eu disse: tá, é melhor tu falar de uma vez e ter isso no material. E quando a gente tem aula gravada, claro, a gente não vai poder customizar isso aí, entendeu? Tá, que eu posso passar mais adiante. Mas não foi uma opção ruim, assim, porque é um assunto que acaba aparecendo. Vai aparecer aí, às vezes, numa ficha técnica, na uva podada de tal jeito. Bom, por quê? Aí é que tá, que eu acho que é a tua pergunta principal. Por que eu podo de um jeito ou de outro? Basicamente, a primeira coisa, porque tem planta que produz bem mais nos galhos novos e outras não produzem. Na verdade, assim, todas as plantas produzem melhor nos galhos novos. A planta sempre vai crescer para cima. Vai crescer para cima, vai procurar sol. Eu quero que ela produza um montão? Não. Então, eu vou contrariar um pouco a ideia dela de sempre dar um montão de uva. Quando que eu posso contrariar bastante isso? Quando ela produzir decentemente nos galhos velhos e nas gemas mais de baixo. Quando ela não fizer isso, eu não vou poder fazer. Então, por exemplo, Chardonnay, que é uma variedade que produz muito mal nas gemas de base, eu não posso usar cordão esporonado. E aí a gente vai ver lá na Borgonha, por isso que praticamente todo o vinhedo deles é aqueles arquinhos lá, né? É Guyot, porque tem que produzir no galho novo. Todo ano eles estão... Ela não vai formar um braço velho nunca. Todo ano eles vão trocando para um galho novo. Agora, a Cabernet Sauvignon, por exemplo, produz muito bem em esporão, produz menos e com mais qualidade. Aí vai ser, eu vou procurar as podas menores, tá? E outra coisa também é vigor, tá? Eu não posso fazer podas muito restritivas em um lugar muito vigoroso. Por aquilo que eu comentei lá no começo, né? Quanto mais falta, não vai entender assim, né? Ou, a menos que tu fizesse assim, podas acabasse enfraquecendo a planta, o que não faz sentido, porque aí tu teria sempre correção do solo, e em tese ela tem sempre nutrientes suficientes para se recompor 1 milhão de vezes. Mas quando tu faz a poda numa situação normal, quanto mais tu poda, mais ela vai brotar, mais ela vai tentar voltar ao que era. E aí, se tu faz isso num lugar com muita fertilidade, tá ferrado, tua poda precisa ser mais longa. Tu precisa deixar mais estruturas para que ela não cresça, não venha e cresça com tanto vigor. É ali do oeste, de Santa Catarina, Videira, por exemplo, é um lugar que tem um vigor tremendo, tremendo, e é úmido, e é quente. Se tu podar fizer uma poda muito curta lá, aparecem umas folhas assim desse tamanho, literalmente desse tamanho, os galhos grossos, esse sinal que eu fiz é péssimo, mas grosso, vamos ver, assim, tem, é uns 2 dedos, assim, de grossura. Por quê? Porque tem vigor e tu ameaçou a planta, e ela vai pegar e vai refazer aquilo, de um jeito tremendo. Isso modula também porque tu faz podas mais ou menos longas.
tu sempre vai provavelmente querer produzir menos do que a capacidade máxima que a planta poderia produzir. Agora, se tu pode ser tão restritivo assim, aí depende de quanto vigor tu tem no lugar, tá? É mais ou menos por aí que funciona. Isso assim, gente, é sempre uma coisa que é íntimo de cada situação, tá? Não existe uma fórmula certa lá. Tem índices, tá? Tem ali peso de poda, por peso colheito, por peso de uva colhida, tem um monte que, evidentemente, eu não vou entrar nisso, mas não é, assim, uma coisa dada. Tu vai estudar situação por situação. Que uva que eu tenho, em que lugar, com qual fertilidade, e por aí tu vai modulando o que tu vai podar. Tinha a Cláudia com a mão levantada, Cláudia? Sim, professor, mas o senhor já me respondeu a pergunta. Pode falar. Não, era sobre as Qual que era, podas. só para ter curiosidade, assim, pontualmente. Pronto, olha só, Eu levantei a mão. Não, perguntam ao mesmo tempo. Tá. Exatamente, Diga, eu queria saber. Eu queria saber a questão das podas quando. Como é que eu vou explicar? Ela é mais antiga, a diferença que tinha de uma em relação à outra. assim, Entendeu? vale a pena eu dizer para vocês, não se matem com isso, a menos que vocês tenham interesse pessoal. Mas, enfim, só para ter uma ideia, quando você for no vinhedo, e tu consegue visualmente perceber, tu vai ver, assim, o que tem Sim. lá velho, o galho velho em cima do arame é poda mais curta, é cordão esporonado. O que tem os galhozinhos novos, sobretudo arqueado, normalmente é goiô. Sim, Cláudia, não, eu queria saber daí o tipo aí, de talvez uva, vale. entendeu? Se tem a ver, tipo, aí é que com a tá, doçura. Tem a ver com o tipo de uva primeiro, porque se tu pegar uma uva muito vigorosa e fizer podas muito curtas, tu vai fazer um desastre. E aí eu tô dizendo que essas uvas em casa não dá para querer podar demais, tá? Porque elas são vigorosas. A Isabel, Niagara, o que for, não dá. Tá? Mas elas são extremamente vigorosas. Aí tu tem que ter uma poda mais longa. Por isso que ela se adapta no sistema dilatada, por isso que tem que ser podas maiores e por aí vai. E aí, caso vocês queiram se aventurar a fazer isso em casa, já que tu perguntou ali, como é que a planta mais velha, essas que a gente casa e que a gente nunca foi podando, que ela foi se refazendo, jamais que assim muito, porque ela vai ser mais desastroso do que agora. Porque eu não sei assim como é que é para lá nos parentes da minha mãe, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, tinha, acho que eles arrancaram, estava morrendo, não sei, tinha uma parreirinha ali assim que ela fazia volta. E ou era podada assim, só as pontinhas, é claro que ela ficou imensa. Posso pegar essa coisa toda que fazia a volta aí de décadas e cortar? Nunca. Ela vai voltar de um jeito maluco. Ela vai botar galho onde tu nem imaginava que ia sair galho. Vai sair galho quase na raiz e não vai resolver nada. Né? Aí quando depois que tu tem o sistema bem formado, tu vai precisar lidar com ele. Pouco a cada ano, tentar reduzir um pouquinho e não fazer tudo uma vez só, porque ela não vai entender aquilo assim como, nossa, é só voltar direitinho aqui, não. Tu me cortou metade, me cortou tudo, eu vou voltar valendo, é assim que funciona. Só para vocês não fazerem isso em casa e depois reclamarem que veio mais galho do que tinha, porque tu arrancou um monte de galho, claro, não dá certo. Diga, Maria Aparecida. Não, eu só gostaria de saber sobre o processo de enxerto. Alguma coisa específica? Não, nesse contexto também tem essa parte de enxerto, né, das uvas, de uma Sim. uva para outra, tem esse processo também, né? Assim, a primeira coisa importante sobre enxertia, porque começa a fazer enxertia no mundo? Quem sabe me dizer? Bom, a gente... Pausa dramática. Né, que a gente acompanhou, eu acompanhei pelo menos no vídeo, você falar Pode falar, Karina. Pensando numa melhora da planta, por exemplo, uma que se adapta
a um tipo de clima, com a outra que não se adaptou, querer juntar as duas para tentar resolver o problema. Ou da questão você falou também, acho que nos vídeos tem... É uma possibilidade. Quando quer uva para comer, uva de mesa, ou uva para fazer vinho, aí uma é boa para uma coisa, outra é boa para outra, vamos juntar as duas para ver se fica uma uva que dê para os dois. É tipo isso. A Bárbara já opinou aqui, porque eu já ia pedir para dizer se ela... Então, a primeira coisa que a gente tem que dizer é assim, por que a gente algum dia começou a enxertar? Porque ia ser um desastre, aliás, estava sendo um desastre, né? A Europa inteira estava sendo dizimada, por quê? Porque quando arrastou uma planta lá da América do Norte para a Europa, o que não era problema lá virou problema na Europa. E aí, de um jeito meio forçado, a gente descobriu que, pô, se lá a raiz está bonitinha, quietinha, não tem problema nenhum, e aqui está sendo comida, troca uma com a outra, talvez dê certo, e deu. E assim a gente faz até hoje, tá? Isso aí é herança de vai pedrada anos. Não, agora já tem 50, 140 anos. Foi do fim dos 1880, por aí. Tá? Então, um pouquinho antes dos 1900, o mundo estava acabado, diga-se a Europa, né, que fazia vinho, que tomava vinho todos os dias. Mas imaginem o desespero, assim, de um francês, de um italiano, né, olhando assim, por ficar sem vinho. E assim eles rapidamente tiveram que agir. Bom, vamos fazer um paralelo, eu acho que é assim, porque às vezes a gente não lê bem, a gente não faz a leitura de como é que era a situação. Os caras fazendo vacina hoje. Demoraria, tudo mais, sim, só que quando tu chega num ponto, né, que tu tem uma emergência, tu vai ter que 5 vezes mais, tu vai ter que te debruçar naquilo ali e vai ter que achar uma solução. E assim foi com a filoxera lá, né? Imagina. Vinha sendo dizimado, os caras aí, que seria o equivalente da Embrapa aqui, disseram, gente, vamos trabalhar, vamos ter que descobrir o que faz. Dessa mesma leva surgiu híbridos, né, os primeiros híbridos, e a maior parte dos porta-enxertos surge depois disso aí, comecinho dos 1900, são antiquíssimos, que a gente usa até hoje. E essa foi o primeiro motivo, né? Enxertar era a sobrevivência. Só que aí, quando tu descobriu e tu começou a entender que não tem problema não. Vamos lá. Antes de eu ia dizer, é igualzinho Cabernet Sauvignon de pé franco, sem ser enxertado, a Cabernet Sauvignon enxertado? Não. Inclusive, não é igualzinho o que eu Balsa em 1103, do que eu enxerto em SO4, do que eu enxerto em Cober 5BB, e dá para fazer uma lista enorme aqui, 101.14, 420A, e uma porrada de porta-enxertos que... por que não é igual? Cada um tem um jeito de ser, que é sempre mais vigoroso do que a uva vinífera. A uva vinífera é o que tem de menos vigoroso. A mais vigorosa das viníferas é infinitamente menos vigorosa que uma uva americana. E o porta-enxerto é 100% americano. De cruzamentos, ok, para eu chegar a coisas bem específicas que eu quero lá, resistência e tudo mais, mas ele é 100% americano. Então, por mais, volto a dizer, por melhor que seja o porta-enxerto, por menos vigoroso que ele seja, ele vai ser muito mais que a planta. Então, certamente eu vou imprimir mais vigor com essa planta que era menos vigorosa. Essa é uma questão. Mas eu estava dizendo que... Agora eu esqueci o que eu estava falando antes, porque senão deixa eu falar disso antes. Mas é importante a gente dizer isso, tá? A planta fica exatamente igual? Não. Tá, então por que faz? Porque ou tem ela não exatamente igual, ou tem ela morta. O que tu prefere? É melhor ter ela não exatamente igual, né? E trabalhar para achar porta-enxertos bons, eu lembrei o que eu ia dizer. Só que aí a gente descobriu que isso era possível, que não tinha problema nenhum, que deu tudo certo, que eu posso enxertar uma planta na outra e assim eu consigo fazer a sobrevivência dela. A gente começou a outras coisas. Será que não tem planta que é mais resistente a ferro no solo, em lugares que eu tenho problema com ferro? Cálcio, salinidade, raiz, solo muito superficial? Posso. E hoje porta-enxerto é uma coisa adaptada a cada necessidade. A maior parte dos porta-enxertos são iguaizinhos no mundo inteiro, tá? E os impeditivos para usar um ou outro normalmente é alguma praga que eles não resistam.
mas tem muitos porta-enxertos bem adaptados para questões muito, muito particulares. Por exemplo, quando vocês verem IAC 572, eu acho que é isso aí, que é o Jales, como é que é o outro? Eu não lembro o númerozinho deles. São porta-enxertos aqui do Instituto Econômico de Campinas, por isso esse IAC no nome deles, feitos para viticultura tropical. Por quê? Porque os caras percebiam que os porta-enxertos tradicionais remavam aqui. E aí eles foram cruzando para porta-enxertos que dão muito certo para viticultura ali no interior de São Paulo e lá no Nordeste também. Então, assim, a primeira resposta para essa pergunta de vocês é por que usava porta-enxerto? Porque ele melhora, na verdade ele não melhora, né? Do ponto de vista assim, ele muda o metabolismo da planta para mais. Mas se tu mudar o metabolismo da planta para mais e tu fizer A, ele resistir a uma coisa que matava, ou B, ele melhorar numa coisa que era impeditiva ali, como excesso de ferro, excesso de sódio e por aí vai, proporcionando um cultivo melhor, tá? Então, funcionava mais ou menos por aí que a gente teve enxertos. Falei uns 15 minutos, gente, eu falo horrores. Eu gosto de falar. Te respondi, Maria Aparecida. Sim, Juscelio, obrigada pela resposta. Nada. Tem lugar que não usa porta-enxerto? Tem. Polares, em Portugal, ali, próximo a Lisboa, porque é muito arenoso e a Phylloxera simplesmente não se desenvolve. E o Chile, porque é isolado, mas é super temeroso. No Chile, por exemplo, a Phylloxera tem condições de se desenvolver. Ela só não chega, porque ela não consegue atravessar o gelo, não consegue nadar, não consegue não se queimar no deserto, por aí vai. Só que o risco de ter uma contaminação aí, não é um vírus, tá? Não dá para comparar, por exemplo, com o coronavírus, né? O cara não vai chegar lá e vai em cima e vai contaminar. Mas ele pode levar no pé, inclusive. Ele pode ter pisado aqui, o cara veio, fez uma visita aqui no Brasil, foi no vinhedo, voltou comendo sapato, chegou no vinhedo e pode ter dado um azar tremendo de ter levado ali um ovinho de Phylloxera. E aí, de um dia para o outro, tu pode dizimar o Chile. Por isso que, mesmo no Chile, é uma prática corrente já se usar porta-enxerto. E é óbvio que os vinhedos de pé franco, sem porta-enxerto, são diferenciais e são mais caros. Porque é um baita negócio para eles, né? Se der errado e morrer, tudo bem, põe enxerto, põe porta-enxerto. É difícil isso acontecer, mas é possível, tá? Nunca sabe quando é que vai dar um tipo de desastre desses. Da mesma forma como não se esperava que acontecesse lá quando levaram as primeiras plantas americanas para a Europa. Agora é mais previsível, né? Porque sabe que pode dar porcaria, mas não tem, enfim, não tem bem como prever. O que mais, gente? Podem fazer as perguntas de vocês, por favor. Meu Deus, gente, vamos lá. Vocês devem ter mais perguntas, provavelmente tem. Passa, diga, Marina. E tu falou que é proibido produzir espécies americanas desculpa, na Europa, na Argentina? Uhum. Há duas coisas, eu acabei esquecendo, deixa eu só retomar uma coisa aqui. A Adriane tinha perguntado se trocava o momento lá na situação do Nordeste. Sim, troca para o momento que tu quiser. Tá? Exatamente porque tu modula o ciclo, é sempre calor, tu modula como tu quiser. A questão toda e lá no vídeo eu mostro um gráfico vários gráficos, na verdade, sobre isso. É que tem períodos muito quentes, inclusive muito chuvosos, em que não é conveniente produzir uva para vinho. E aí tu acaba produzindo ela em outros momentos. Então, sim, tu troca, ok, mas trocar o momento em si não é o que fazia a viticultura ser possível lá, é uma consequência.
verão o tempo inteiro, tu põe ela para dormência quando tu quiser, tira quando tu quiser, então tu modula lá quantas vezes tu quiser. E deixa eu voltar aqui na tua pergunta, Marina, da proibição de produzir uvas americanas. Do meu ponto de vista, é uma tremenda bobagem, tá? É uma barreira é uma barreira comercial como é que é? Disfarçada. Por quê? Porque o vinhedo europeu é de vitis vinífera, eles fazem vinho só de vitis vinífera, e eles entenderam que vinho é apenas o fermentado de vitis vinífera. Eu não sei te dizer o quanto que eu poderia produzir um vinho de uva americana na Europa e dizer que ele não é vinho, dizer que é um fermentado de uva americana. Eu tenho a impressão que tem vedação expressa. Não é que tu não possa chamar de vinho, tu não sequer pode fazer. Mas é uma bobagem deles, tá? E é interessante dizer, assim, que isso não está escrito, mas a gente sabe o que acontece, que tem diversos colonos aí, na Itália, sobretudo, que tem uva Isabela. Por isso que eles chamam de frágola, fragolina, algo como moranguinho. E os caras gostam, porque eles acham divertido aquele vinho, assim, frutadinho. Como é o nosso sangue de boi aqui. Mas não pode produzir oficialmente, então eles estão lá escondidos, não vendem. Ou se vendem, enfim, vendem ali na vizinhança, não é registrado. Mas tem uma vedação a isso. A Organização Internacional da Uva do Vinho não fala nada que o vinho tem que ser só de vitis vinífera, é uma questão da União Europeia mesmo. Estados Unidos produz muito vinho de uva comum, de uva americana, e não é proibido lá. O que eu vou te dizer? Eu nunca tomei, tenho curiosidade de provar, nunca tomei. Canadá tem um vinho famosíssimo de uva híbrida, né, da uva Vidal, que é um ice wine, que tem de uvas viníferas também, mas tem uma híbrida que é a que mais produz lá, que é essa Vidal, que tem vinhos muito interessantes. Valor agregado tremendo, né? Então eu acho que é o caso emblemático aí de uva híbrida com um valor alto. Deve pagar hoje 200, 300 reais por uma garrafa de meio litro de ice wine. E aqui na América do Sul aconteceu parecido, né? A Argentina não tenho certeza se é proibido, tá? O Uruguai proibiu. O Uruguai ali nos 80, 90 resolveu que ele ia virar um grande produtor já era, na verdade, muito mais que a gente, mas proporcionalmente, né? Mas resolveu que ia virar um produtor de vinho de muita qualidade. Aí tira tudo, essas uvas vagabunda, tira esse não sei o que, o sistema de condução é só isso, e teve resultados. Mas não quer dizer, isso é uma coisa importante, não quer dizer que todo vinho deles é maravilhoso, como não é no mundo inteiro, né? Inclusive sobre denominações de origem, tem vinhos bons e vinhos ruins. E o vinho de garrafão deles, alguns são lamentáveis, não é porque é de uva vinífera que é bom. Não é porque é de uva vinífera que os vinhos de até €1 na prateleira do supermercado de algum país europeu é bom, tem muita porcaria. Tem. Então, desse ponto de vista, assim, e é um pouco aquilo que eu tinha comentado quando a Karina falou do Merlot lá de Bituruna. Muitas vezes é melhor tu fazer vinho comum do jeito decente do que fazer um vinho vinífera do jeito não tão decente assim. Fica muito mais convincente, porque é um vinho jovem, é um vinho leve, é um vinho frutado, por aí vai. Mas isso é bastante a minha opinião, tá? Perguntar para outra pessoa vai te dizer outra coisa. Eu acho que é super sem sentido a gente ser contra a produção de vinho de... Achar que não, para mim, é fora de questão, acho que isso aí é uma coisa ridícula que a Europa faz. Achar que a gente deveria produzir é mais ridículo ainda. Isso aqui vai pro depois, e às vezes dá uma polêmica quando a gente fala aí, mas eu vou falar, não tô nem aí. Tem o tal do Didu russo, que é... Tá, também não preciso ofender que a gente pode ser processado. Vamos lá. Mas ele é um sommelier, aí, enfim. E ele tem uma maneira de falar secondonné, assim, eu acho meio nada a ver, mas é uma opção dele. E ele diz que... Em algum momento ele disse que tinha que arrancar tudo as uvas comuns para o Brasil produzir vinho de qualidade. Isso aqui tem que acontecer. Primeiro, que o clima do Brasil não é maravilhoso, e aí na maior região lá, que é aqui na Serra Gaúcha, ia produzir vinhos viníferas horríveis. Só isso.
tão ruins quanto aqueles, que iam sair mais caro, porque tu tem que, a muda é mais cara, produz menos, gasta mais insumo, e não vai fazer um vinho muito melhor. E vai ser mais caro. O que a gente vai fazer? A gente só vai fazer aquele 1,8, agora chegou a 2,3 litros de vinho por ano por pessoa, baixar. É uma bobagem a gente, nesse país, ficar batendo nessa tecla que nós seríamos melhores se só produzíssemos vinhos viníferos. Não. Eu gosto de vinho comum, cheio de açúcar. Aí, se eu resolver que a gente tem que parar de fazer vinho comum cheio de açúcar, aquele 1,8 vira nada. Não é o cara experimentado tomando o Cabernet Sauvignon reserva que vai fazer o número aumentar, tá? Eu volto a dizer, isso é muito uma visão minha, mas não é uma visão descolada da realidade. Eu acho que descolada da realidade é dizer que a gente não deveria produzir uva comum. Por todos os motivos. Inclusive porque acho que é estúpido não entender que isso é vinho. Mas é a minha opinião. Eu respondi o principal ali, Marina. Sim. Se eu tomo vinho de uva comum, não. Isso é outra questão, né? É outro problema, não tem nada a ver com achar que as pessoas não podem tomar. E outra, não é mais estúpido ainda eu achar que não, eu tenho que catequizar elas para tomar Cabernet Sauvignon, ela vai tomar aquilo lá, ela vai tomar aquilo, pronto, tá ótimo. Não adianta. É a mesma coisa que dizer, assim, tem gente adentrando um pouquinho na outra unidade, né? Tem gente que diz que o Brasil devia proibir essa cerveja de milho, devia ser tudo puro malte. O cara não ia gostar, gente. Ela vai sair mais cara e ela vai ser um pouco mais estruturada. Não é isso. O cara quer a cerveja lá para tomar estupidamente gelada, já dizia a Antártica já há muitas décadas. E já diria a Skol com o freezer de -4 aí, né? Que a cerveja está quase congelando. É assim que o brasileiro toma. O brasileiro médio, assim, no geral. Ah, mas tem quem toma? Tem. Esses aí tu trabalha como exceção. Tem cerveja artesanal. Então eu acho que tem, às vezes eu acho que é uma discussão que não faz o menor sentido. Ah, mas o vinho comum precisa de tudo que é artifício. Vamos ver se saiu uma frase dessa. Para poder se manter. Não precisa de nada. É Deus que faz, literalmente. Vai lá ver como é que é a humanidade de produção aí, olha. Tu recebeu a uva, às vezes faz quase sozinho. E quanto menos tu põe coisa nele, menos tu gasta, mais lucro tu tem. Então, não é verdade isso. Assim, esse vinho é sempre pior, tem mais aditivos, não. O vinho suave, sim, né? O vinho suave tu precisa pôr ali um antifúngico, porque provavelmente ele fermentaria o açúcar, mas fora isso, um vinho comum, um vinho seco fino, é mais provável que tu mexa muito mais no vinífera para fazê-lo um vinho mais convincente do que tu mexa no comum, que tu vai pôr açúcar e vai mandar para o mercado. Tem muito mistério em relação a isso. Mais perguntas, gente? Eu acho que vocês ficaram acanhados aí nessa segunda parte. Devem ter mais dúvidas do que na primeira. Assim me parece, assim, costuma ser. Sim, eu até ia comentar quando eu falei daquele último vídeo lá. Tá? E uma coisa interessante, voltando assim voltando lá no tempo da filoxera, voltando lá para o fim dos 800, começo dos 900, quando a humanidade precisou desesperadamente chegar a alguma solução para que não ficasse sem vinho. Não, na verdade, assim, hibridação se faz há mais tempo. Mas uma das grandes tentativas foi fazer híbridos de uvas americanas que resistem à filoxera com uvas viníferas que não resistem. Deu certo? Parcialmente. Fazia uma variedade que era possível plantar lá de pé franco, mas que não era maravilhosa. Tem né, isso é, perdão, isso é genética, né? Tem um dominante na vinífera que deixa aquele cheiro de vinho comum. Chama de foxado, foxê, por causa da raposa, que é o cheiro que a raposa gosta. Também da fábula, né? Como é que é? A raposa e as uvas. E tu consegue tirar esse negócio. E aí, por melhor que seja teu híbrido, tu não conseguia.
somente fazendo cruzamento direto ali, ó, pega a Cabernet e cruza com tal variedade americana. Só que já tem umas décadas isso, lá dos 70, mais ou menos, teve um grupo, e isso tem bastante desenvolvimento na Alemanha, sobretudo, teve um grupo que ele resolveu que o mundo está se encaminhando, e eles têm razão nisso, né, o mundo está se encaminhando para uma situação insustentável de uso de agrotóxico. E aí me permitam fazer uma... Tem gente que não vai gostar do que eu vou dizer, mas é verdade, a gente está a gente chegou num cúmulo nos últimos anos aí de permitir coisas que são proibidas na Europa há décadas. Agora, na pandemia, mais ainda, né? Teve um decreto liberando tudo, porque era por questões enfim, de emergência de alimentos, que é uma baita da mentira. E isso não é sustentável, de fato. E teve um grupo preocupado com isso. Eu disse, olha, a gente precisa dar um jeito de conseguir produzir uvas de qualidade enológica, com menos, matando não é uma palavra boa, mas sacrificando menos a natureza. Aí eles começaram a fazer cruzamento do cruzamento, e literalmente deve ser assim, nessa ordem que eles fazem, de plantas que davam mais ou menos certo, com plantas de interesse, o Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Sauvignon Blanc, por aí vai. E aí, quando eles cruzam tanto, o gene de vinífera vai lá embaixo, ela tem um percentual baixo de... Na verdade, não é exatamente o gene vai lá embaixo, mas a expressão do foxado, por exemplo, fica baixa. E melhor ainda, eles conseguiram fazer com que a expressão dos aromas típicos aí de Cabernet, de Merlot, do que fosse, fique muito bom com uma planta que resiste. E aí eles criam os tais dos IVE, que na verdade quer dizer variedades resistentes às moléstias, em alemão, que é um palavrão, assim, né? Era melhor eu ter dito assim, um baita palavrão em português do que falar aquilo, parece uma xingação tremenda. Isso é assim, como... E eles começam a provar que esse negócio tem qualidade enológica, que faz vinhos que convencem que são vinhos de vinícola. O problema todo era esse, eram vinhos que não convenciam. Pegar qualquer híbrido, a gente não tem... não costuma aparecer o híbrido engarrafado ali, tipo... Save Vilar, então não vai ver um vinho lá dizendo que é Save Vilar, mas tem grande parte desses vinhos comuns brancos. Mas não são bons. Vamos lá, não é que não sejam bons. Tem cara de vinho comum, tem cara de vinífera, de uva americana. E eles começam a mostrar, não, isso é possível. E aí isso ganha um certo destaque. Então hoje tem aí um tanto de campo avançado de pesquisa já, com adaptação dessas variedades em diferentes lugares. E a EPAGRE é uma das instituições que tem isso, com aquele acordo que eles têm lá com o Instituto, como é que chama? Edmond Marra, eu acho, que é lá da primeira escola de enologia da Itália, de Conegliano, que eu não me recordo o nome. Eles têm um acordo e eles receberam essas mudas para testar a adaptação. Então, eles já têm até alguns resultados, tá? De plantas com menos tratamentos com vinho convincente. Conversa de corredor, eu estava bem interessado, esse material é restrito. Quem para direto não quer te dar uma muda, porque as pessoas são egoístas mesmo, né? Mas, enfim, conversando com um amigo aí, agrônomo, que trabalha bastante aqui na região da Serra Gaúcha, perguntando sobre isso, daí ele me joga um certo banho de água fria. Disse, olha, mas vamos lá que não é bem assim, tá? Não é tu imaginar que ela se dá bem sozinha, que em climas menos favoráveis não é tão perfeito assim, tá? Tu precisa ter lugares, precisa estar com ela em lugares bons para realmente reduzir substancialmente o número de aplicações de defensivos. Ainda assim, eu acho que é um esforço válido. Se os agrotóxicos deixam resíduo de gosto, quando a gente come a uva, sim, tá? Quando a gente come a uva, às vezes tem sulfato em cima, deixa um gosto meio amargo, mas no vinho não, precipita. Eventualmente pode prejudicar a fermentação.
Mas não deveria, né? Porque deveria lá dentro do período de carência. Se tu for honesto, tu faz isso. Mas nem todo mundo é honesto. Na uva costuma dar certo, tá? Costuma funcionar bem. Mas não impacta, ou ao menos assim, uma visão mais macro não impacta em dar algum gosto ruim. O que mais vocês têm a dizer, gente? A perguntar, a questionar. Gente, tá ficando frio, meu Deus, parece que eles esfriam durante a manhã. Ô, professor. Ou durante o dia. Eu tenho, mas não seria sobre essa aula, seria alguns termos técnicos que eu estou escutando lá no estágio e eu fico bem perdida. Aí eu queria ver se, para marcar um horário com você, assim, que daí eu estou anotando tudo, né? E aí eu jogo tudo e te pergunto num outro momento, assim, que se você me explica, que às vezes eu fico boiando, né? Eles falam como dá muito movimento, quando não tem movimento, o Carlos, ele explica, né? Ele pega e me explica, né? Vai me ensinando alguma coisa. Mas como tem dado muito movimento, em função que esfriou bastante aqui, então, aí às vezes chega um cliente, eu tenho que atender e eu me perco. Ele fala um termo técnico e aí eu não tenho como estar perguntando, né, pro Carlos, porque ele está ocupado. E aí eu tenho que pesquisar e, de certa forma, é chato, né? Tá pegando o celular para ver alguma coisa, assim. Eu queria ver se eu consigo marcar com você um horário para você se você pode me dar, assim, essa orientação, essa ajuda. Tem duas coisas que a gente pode fazer, né? Tem um atendimento paralelo aí, não, o atendimento extra classe, mas pode ser hoje, por exemplo. Depois da aula a gente pode continuar e conversar. Não tem problema nenhum. Eu detesto ter horário de atendimento. Prof, hoje não vai dar, porque hoje, eu fui ontem pro estágio, né? E aí, como tá dando muito movimento, eu vou 2 vezes na semana. Como tá dando muito movimento, ele pediu para mim hoje. E aí, abre a 1h a loja. Não tem problema. Daí não dá tempo, sabe que eu moro longe, né? Eu moro na ilha, e é lá no coqueiro. Entendeu? Toda essa que é obrigado a ter um horário fixado para passar para vocês, que eu acho uma droga. Porque aí, se tu não pode naquele dia, em tese eu também não tenho obrigação nenhuma de estar à disposição quando vocês precisarem. Mas eu acho que é ruim isso. Aí, assim, nesse caso, por exemplo, provavelmente para a Cláudia, segunda-feira de tarde não é um dia bom. Me avisa e aí eu troco lá, eu aviso, sei para tal dia, não vou até porque vou estar disponível em tal dia, mas o dia oficial mesmo é segunda, das 5 às 7. Mas a gente, combinando, a gente faz em outro horário. Aí eu te chamo pode ser, eu te chamo no WhatsApp, e aí você vê quando é que fica bom para você. Ser. Pode ser? Tá, obrigada. Muito obrigada. Pode ser. Nada. Daí eu aviso o dia que eu não for, que eu troquei por tal dia, eu aviso lá para vocês. Para vocês também não me procurarem e eu não tá. Acontece, vocês podem reclamar, vocês têm direito, e aí vai ser um saco, porque vocês vão reclamar, mas na verdade eu estava em outro horário, daí depois tem que ficar respondendo lá na hora, por que você não estava atendendo? Enfim. O que mais, gente, que vocês têm para me perguntar? Já estão com fome, assim, que vocês já estão... Essa aqui é aquela hora que as pessoas estariam, né? Aqui eu não estou com nenhum aqui na classe, a hora do fechar o caderno. Essa cena é muito legal comigo, porque as pessoas acham que ali, né? Quando dá um tempo desses, como está acontecendo agora, né? Que eu acho que eu vou parar, né? Mas não, calma, tem mais um pouquinho. Hoje não vai ter muito mais do que isso, não. Eu realmente estou esperando. Não, eu não estou com fome ainda, não. Ainda não? Eu tô. Aqui no Acre ainda são 9h07. É, né? Puta merda. Sério que não? Eu falei. 9h07 no Acre. Meu Deus, gente, é 2 horas. Eu não achava que... Não, é claro, é 2. Então quer dizer que
às 6 da manhã tu tá entrando na... Que felicidade, né? Eu acho Eu tô horrível já acordando às 8, 6 horas da manhã, imagina às ainda agora eu tava 6 tomando da café. manhã, gente. Bah, Sabe, essa história agora, assim, surgiu muito evento, isso já devia existir, né, e acabava não tendo. Surgiu muito evento online, às vezes é Itália, Portugal. A 4 da corda, eu acho que também já é um pouquinho demais, mas eu fiz vários cursos que as escolas de turismo de Portugal estavam oferecendo ano passado, quando deu essa confusão toda, e, ui, gente, meu Deus, era 5 da manhã acordado, mas eram bons, assim, valeu a pena. Fiz vários. Só de sommelier que eu perdi, que era interessante, mas fiquei sabendo depois. O que mais, gente, que vocês têm para me perguntar? Lembrando que no próximo encontro, se a gente tiver dúvidas anteriores, a gente pode fazer, só vou deixar ela sempre para o fim. Mas é como a gente fez, né? Faz um bloco de uma coisa, um bloco de outra, e no fim, hoje tem dúvida anterior, né? Então não tem muito mais o que, mas não tem problema que a gente retome mais adiante. Tá, agora vocês estão pensando se tem mais alguma coisa. Vocês, no intervalo, claro que vocês se dividiram naqueles grupos que eu pedi, né? Eu dividi. Óbvio. Muito bem. Quem mais, gente? Eu Tá, não. então vou fazer o seguinte, pra gente, eu vou, Olha, eu tô sem grupo. então, tá. Eu vou encerrar essa Eu tô sem parte, grupo que aí também. importa tá gravado, e Professor, aí esses eu grupos têm que estar prontos vou dar até um tempinho quando? para vocês hoje. E aí a gente já faz com vocês aqui e a gente avisa os outros. Olha, se incluam porque... Vai ser um trabalho para E aí, entregar. e outra coisa que é verdade, aí, né, Porque quem não conseguir fazer o grupo hoje, nós vamos ter... A nossa turma, pelo menos, tem o costume de fazer um encontro aos domingos, né? Para conversar, falar sobre as matérias, só os alunos mesmo. E quem não conseguir fazer grupo, a gente consegue fazer no domingo também. Aí eu passo por senhor o nome dos grupos também, não tem problema. Tá. Então, vou fazer o seguinte, deixa eu só encerrar a gente concluir essa parte, que aí não precisa ficar o resto gravado.